Você já sabe que programação se encaixa em tudo. Para todo lado que a gente olha, nós encontramos algum programa em execução, seja num consultório médico, numa partida de futebol ou até mesmo para fazer um pedido de comida em um restaurante. Mas quem vê o resultado nem sempre sabe como essas coisas funcionam, não é mesmo? Na prática, como será que essas coisas são construídas? O que é necessário para programar? A primeira coisa que você tem que saber é que programas de computador são escritos. O código de um programa, ou código-fonte, como a gente chama, não é nada mais do que texto. Programar é se comunicar, é dar instruções precisas, sem ambiguidade, para uma máquina. Na nossa linguagem humana, a gente tem muita margem para interpretação e ruídos de comunicação entre as pessoas, seja pelo sentido das palavras ou a forma como a gente utiliza elas, as diferenças culturais e muitas outras coisas. No entanto, um programa tem que executar da mesma maneira aqui onde eu tô e aí na sua casa. E em um mundo com cada vez mais computadores, torna-se indispensável sabermos como nos comunicar com eles. O detalhe importante dessa comunicação está em instruções precisas e sem ambiguidade. E é por isso que nós precisamos de uma linguagem de programação. Então tudo que você precisa agora para começar a programar é ter um computador ou um aparelho móvel em que você possa escrever num editor de texto. E se você está assistindo esse vídeo, eu vou assumir que você já tem um. Saber expressar o resultado que você quer e, por fim, conseguir traduzir isso que você quer para uma linguagem de programação. Vamos fazer um pequeno programa para determinar se um aluno passou de ano na escola ou se ele vai precisar fazer prova de recuperação. Este é um excelente exemplo para a gente começar, porque você já sabe me responder isso mesmo sem um programa, não sabe? Se você tivesse que me dar essas instruções em português, como você faria? O que nós precisamos saber e que passos precisamos seguir? Vamos lá, vamos fazer esse programa juntos. Para a gente responder se um aluno passou ou não de ano na escola, a gente precisa saber qual que é a média da escola e qual que é a nota do aluno. Então vamos dizer que a média da escola seja 5. Então a gente escreve aqui, média da escola é 5. E vamos dizer que a nota do aluno seja 7. Então a gente escreve aqui, nota é 7. Então, para a gente escrever esse programa, a gente precisa comparar a nota do aluno com a média da escola. E aí a gente escreve, em português, que se a nota é maior ou igual à média da escola, então passou de ano. Caso contrário, precisa fazer recuperação. Então a gente vê aqui um programa em português que faz exatamente aquilo que a gente precisava. A gente pode traduzir aquele nosso algoritmo para uma linguagem de programação de uma maneira muito fácil. Eu vou te ensinar a traduzir para a linguagem de programação Python. Então aqui onde a gente escreveu média da escola é 5, a gente vai trocar esse é por um igual. Então nas linguagens de programação a gente não quer dar margem para ambiguidades ou formas de escrever a mesma coisa de uma maneira diferente. Então a gente troca esses verbos, né? É 5 ou poderia ser 5, simplesmente por esse sinal de igual, que é mais preciso. A gente vai fazer a mesma coisa aqui para nota. Então nota é 7, a gente troca para nota igual a 7. E agora a gente vai precisar fazer uma tradução do português para algumas palavras em inglês. Isto porque a maioria das linguagens de programação são escritas em inglês. Então a gente vai trocar esse se por um if, que é se em inglês. A gente pode remover esse artigo, que não está acrescentando informação aqui para a gente, e a gente vai trocar é maior ou igual a por aquele sinal matemático de maior que junto com o igual. Então é algo parecido com o que a gente fez aqui ao trocar o é pelo igual. Então, se a nota for maior que ou igual à média da escola, então, a gente troca por dois pontos, a gente pode responder que passou de ano. Caso contrário, a gente traduz para o inglês também, como else, precisa fazer recuperação. Então o que a gente tem aqui é quase um programa válido em Python. Para ser um programa completamente válido em Python, a gente precisa trocar esse passou de ano e precisa fazer recuperação por uma ação. A gente precisa dar uma instrução para o computador, como por exemplo, exiba passou de ano, ou exiba precisa fazer recuperação. E essa instrução de exibir se chama print. Então se a gente fizer isso aqui, essa pequena alteração, a gente passa a ter um programa válido que vai responder para a gente se um aluno passou de ano ou não, baseado na média da escola e na nota do aluno. A gente pode inclusive testar, olha só.
Como a nota é 7 e a média da escola é 5, a gente tem aqui a resposta que passou de ano. Se a gente colocar a nota, por exemplo, 4, que é abaixo da média, e executar novamente, precisa fazer recuperação. Voltando ao nosso programa, nós poderíamos definir uma nova instrução chamada responder se passou, que responde se um aluno passou de ano baseado na sua nota e na média da escola. Então a gente poderia escrever aqui, por exemplo, def, de definição, responder se passou, e a gente diz que a gente precisa da nota do aluno e da média da escola. E aí a gente simplesmente empurra esse trechinho de código que já tínhamos escrito aqui para dentro. E pronto, agora a gente tem uma nova instrução que nós mesmos escrevemos, adicionamos aqui a linguagem e que nós podemos utilizar à vontade. Vamos testar? Então aqui embaixo a gente coloca responder se passou. Vamos dizer que a nota do aluno seja 5 e a média da escola seja 8. Uma escola bem rigorosa. E aí quando a gente executa, ele diz, olha, precisa fazer recuperação. Se a gente alterar esses dados, por exemplo, uma média 6 e uma nota 8, ele vai dizer pra gente que passou de ano. Isso que acabamos de fazer aqui é o que chamamos de algoritmo. Sim, essa mesma palavra que hoje em dia todo mundo usa para falar das redes sociais. Um algoritmo é uma sequência de passos, de instruções, que a gente segue para alcançar algum objetivo. Por exemplo, uma receita de bolo ou até mesmo um manual de montagem de um guarda-roupas que está aí na sua casa poderiam ser vistos como algoritmos. No exemplo aqui, nós construímos um algoritmo para responder se um aluno passou de ano ou não, baseado na nota dele. Em comparação com os diferentes idiomas falados no mundo, uma linguagem de programação tem um vocabulário bem pequeno. Contudo, com um pequeno vocabulário e um conjunto de regras, nós conseguimos definir novas instruções válidas para os nossos programas. Além de exibir a resposta computada, o resultado do algoritmo, nós poderíamos criar uma nova instrução para falar a resposta, por exemplo. A depender do tempo, nós também podemos estender a ideia para escolas diferentes ou repetir o código para dar a resposta para muitos alunos de uma vez. Ou seja, uma linguagem de programação nos dá o poder de construirmos novas instruções, novas peças, para usarmos e compartilharmos com outros programadores. É exatamente isso que nos permite colaborar e construir tantas coisas fantásticas que a gente viu no episódio anterior dessa série. Inclusive, se você ainda não viu, dá uma olhada aqui na tela, porque a gente vai deixar o vídeo anterior para você aqui. E se você quiser saber mais sobre como tudo isso se encaixa, nós temos 4 tarefas para você. Já começa deixando aquele like, aquele joinha aqui no vídeo. Utiliza a hashtag FuturoVivo para deixar um comentário e dizer para a plataforma que você gostou desse vídeo. Se inscreva no canal da Vivo, se você ainda não é inscrito. E não esquece, ativa as notificações aqui do canal, porque tem muito vídeo legal vindo por aí. Eu sou a Kizzy. Eu sou o Alisson. E esta é a série Reprograme.